fazer a assinatura digital e acessar o mesmo exemplar pelo site. Acesse o PCO nas redes sociais, instagram.com/pco.29, facebook.com/pco29, twitter.com/pco29. No PCO de Curitiba também tem suas próprias contas no Facebook, facebook.com/PCOPR Curitiba e instagram.com/PCO.Curitiba. E o PCO estadual do Paraná, facebook.com/PCOPR29, instagram.com/PCO.Paraná. Vocês podem também entrar em contato direto aí com a nossa coordenação de Curitiba e do Paraná, pelo número 4198462-2522, 4198462-2522, e falar com o Diogo Furtado, tanto pelo telefone como pelo WhatsApp. O Diogo é o militante do PCO em Curitiba. Vocês podem falar com ele para participar das atividades do PCO, conhecer as atividades do PCO em Curitiba e no Paraná, se filiar ao partido, se juntar a gente aí na luta dos trabalhadores pela candidatura do Lula, pelo Fora Bolsonaro, pela Revolução Socialista. Se você quiser contribuir financeiramente com a imprensa do Partido da Causa Operária, pode enviar um Pix para pix@dco.org.br, pix@dco.org.br. Bom, o programa de hoje vai tratar novamente sobre a crise na Ucrânia, que tem sido manchete aí diária dos jornais brasileiros e internacionais, também de uma cobertura intensa na TV, no rádio, nas redes sociais, no site de notícias, né? E muita manipulação sobre o que está acontecendo na Ucrânia. E a gente vai conversar um pouco sobre isso com a correspondente da Causa Operária TV em Nova York, nos Estados Unidos, a Adriana Machado, que já está aqui com a gente, porque os Estados Unidos eles têm envolvimento direto na situação na Ucrânia, uma vez que, na verdade, são os Estados Unidos que controlam o governo da Ucrânia. Não é a população da Ucrânia. A Ucrânia não é um país independente, não é um país soberano, é um país governado por fantoches, por funcionários do governo dos Estados Unidos, desde o golpe de Estado de 2014. Então, por isso que é errado a gente falar que, na verdade, é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou que a Ucrânia é um país soberano, um país independente, e não pode, a Rússia não pode fazer isso daí que ela está fazendo, porque, na verdade, a Ucrânia já foi invadida desde 2014 pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos controlam o governo da Ucrânia, os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia, o imperialismo europeu, controlam o governo da Ucrânia, e o governo dos Estados Unidos está mostrando que o que acontece atualmente na Ucrânia é uma luta da Rússia com os Estados Unidos e o imperialismo, ao impor sanções pesadas contra a Rússia e liderar uma campanha intensa de propaganda na imprensa, em diversos órgãos aí, nas Nações Unidas, também diplomática, política, contra a Rússia. E no centro, né, do mundo, que é Nova York, a gente tem a nossa correspondente Adriana Machado. Boa tarde, Adriana, tudo bom com você? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Vasco. Boa tarde, companheiros da Rádio Cultura e da Causa Operária TV. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza, Adri. Deixa eu agradecer aqui também ao pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Luiz Otávio de Almeida Ferreira se tornou membro da Causa Operária TV, assim como o Diogo Furtado também, quem eu disse que é nosso coordenador em Curitiba, e vocês podem entrar em contato aí com ele, quem for de Curitiba, para conhecer o PCO pelo número 4198462-2522. Obrigado ao Sou Eu e o LC29, que também acompanham a gente aqui no YouTube. Bom, Adri,
o governo dos Estados Unidos, desde antes, né, da ação russa na Ucrânia, ele vem implementando aí políticas de pressão contra a Rússia e muita ameaça contra os russos, liderando principalmente a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que cerca a Rússia nos últimos 30 anos e vem buscando incorporar a Ucrânia a essa organização para que ela tenha bases militares, sistema de mísseis e mesmo sistemas de ataque nuclear instalados na Ucrânia, o que é uma ameaça direta à soberania e à segurança nacional da Rússia. E nos últimos dias, os Estados Unidos têm implementado uma série de medidas econômicas contra os russos em retaliação a essa ação russa na Ucrânia. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre quais são essas medidas? Pois é, essa campanha de sanções contra a Rússia parece... O que eles falam é que eles estão tentando fazer as medidas mais significativas e rápidas e severas para impor custo econômico para a Rússia, para isolar a Rússia e tentar enfraquecer o governo do Putin, né? Eles vão desde petróleo até coisas econômicas nos bancos, o SWIFT, até coisas ridículas, que comida de frutos do mar e vodka. Parece uma campanha identitária de cancelamento, na verdade, né? É uma campanha de histeria que vem junto com uma propaganda muito grande contra o que eles chamam de oligarcas do governo russo. Então, eles tentam, com as sanções, pintar uma ideia de que a Rússia é um país maléfico, que o Putin é todo o mal que existe, e quando a gente vê que os Estados Unidos foram quem criou toda essa situação, né? A Victoria Nuland, que era uma diplomata e hoje ela é assistente do Departamento de Estado, ela, na época do golpe de 2004, ela já falava, ela que dava as ordens, né, para quem que ia estar no governo, quem que era importante, quem que não era. E ela foi, inclusive, pega aí numa gravação com o governo da Ucrânia, onde ela tentava interferir diretamente, né? Que mostra que desde 2014 não teve, já não tinha mais soberania na Ucrânia. E ela falou que ela se gabou de ter gasto 5 bilhões de dólares através de ONGs para criar uma propaganda dentro da Ucrânia, né, de que a Ucrânia e a Rússia eram inimigas e que acabou no golpe de 2014 e agora continua com essa pressão que eles fizeram. Até parece que todo mundo esqueceu, né, que os Estados Unidos fizeram uma pressão enorme, levando $1 bilhão em armas para a Rússia, apontando armas nucleares para a Rússia, que provocou essa reação do Putin, né? Então, essas sanções elas vão desde censura na internet até coisas bancárias. Estão falando até em pegar propriedade de russos ricos aqui nos Estados Unidos, se apropriar de propriedades de russos. Agora, você imagina, no capitalismo, no ápice do capitalismo, eles tirando propriedades de pessoas ricas porque elas não estão de acordo com a política do governo.
E essa campanha todo mundo acompanha. Então, vão empresas que não teriam nada a ver com a história, né? McDonald's, Netflix. Parece mesmo uma campanha identitária para cancelar tudo que tem a ver com a Rússia sem ter nenhuma lógica, nenhuma verdade, nada é discutido, é só uma campanha para tirar crédito da Rússia e dos russos, e acaba sendo uma campanha xenófoba, xenofóbica contra tudo que é russo, inclusive a população, que é muito triste de se ver. Uhum. Adriana, uma das principais medidas que os Estados Unidos tomaram contra a Rússia sanções para impedir aí a importação do petróleo russo. Isso daí, no entanto, está afetando a própria economia dos Estados Unidos e internacional, né? Porque fez com que aumentasse de maneira exponencial o preço do barril de petróleo, e os próprios Estados Unidos, o governo Biden está tendo que lidar com isso. Um exemplo é que está tendo que negociar com o governo da Venezuela, do Nicolás Maduro, a quem o Biden mesmo tenta derrubar, né? E a quem o governo dos Estados Unidos, já desde a época do Obama, tenta derrubar através de um golpe de Estado, e impôs, né, sanções contra a Venezuela também, que impede a Venezuela de exportar o seu petróleo. E agora, por causa das sanções contra a Rússia, está tendo que relaxar, talvez, né, essas sanções contra a Venezuela para conseguir o petróleo venezuelano. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa crise gerada pelo próprio governo dos Estados Unidos ao impor sanções contra a Rússia, uma crise que afeta os próprios Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos não está preocupado com o povo dos Estados Unidos. Acho que isso tem que ficar bem claro. O povo dos Estados Unidos está sofrendo, está sem trabalho, já não tem saúde pública há muitos anos, não tem educação e não tem infraestrutura. Essas sanções, o Biden já sabia, quando ele fez as sanções, ele já avisou que o preço do petróleo ia subir e que o povo tinha que arcar com isso. Problema deles. É muito impressionante o descaso do governo Biden com a população. Eles, inclusive, passaram uma lei ontem que tinha previsto 15 bilhões de dólares para a ajuda da Covid. Aqui nos Estados Unidos, a gente está aproximando ao número de 1 milhão de mortos pela Covid. E foi anunciado que eles iam cortar 15 bilhões de dólares do orçamento para poder dar 14 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, na maioria em armas e propaganda. Ou seja, não tem nenhuma preocupação com o povo. A gasolina está subindo, o preço da comida está subindo, e a Covid está sendo totalmente ignorada. Business as usual. O governo está falando que está tudo de volta ao normal e que agora, com essa guerra, para essa campanha de sanções, de política contra o Putin, ela dá a base para isso. As pessoas, a gente vê na internet as pessoas falando: mas se for para ajudar a Ucrânia, eu pago um pouquinho mais de gasolina. Isso a classe média, né? Porque as pessoas mais pobres não têm essa condição, não têm essa vontade, não estão nem aí para o que o governo está fazendo, estão preocupados em sobreviver, trabalhando 3 empregos, sem dormir, sem poder cuidar dos filhos, mal conseguindo comer. Estão comendo por ajuda. A gente vê nas ruas todos os dias filas de lugares que dão comida, estão com 300 pessoas em cada igreja que distribui comida. Então, o governo já mostrou desde o começo que não está preocupado com o povo, o que faz é uma demagogia imensa, uma propaganda imensa,
e uma hora isso vai estourar. A gente já está vendo que está perto, as pessoas não estão mais com paciência para isso, porque estão com a vida em jogo, né? Então, a gente vê o preço da gasolina aumentar no país inteiro, o preço da comida, agora está chegando mais uma tempestade de neve, e agora você imagina o país mais rico do mundo, se tem uma tempestade de neve, morre um tanto de gente, porque acaba a eletricidade, as pessoas passam frio, não tem como ir pegar comida, morrem por causa do tempo. É mais ou menos igual no Brasil também, né? Que chove e morre, como se fosse culpa da chuva, mas não é, porque o governo não tem a infraestrutura para cuidar das pessoas, da segurança das pessoas. Mas eles não estão nem aí, já deixaram muito claro que o objetivo é dar dinheiro para as empresas que promovem a guerra, né, que produzem armas, e para as grandes empresas capitalistas. O resto, para eles, não importa. Beleza, Adriana. Queria agradecer aqui a sua participação. Obrigado. Nossa correspondente em Nova York, nos Estados Unidos, trazendo informações sobre a questão dos Estados Unidos e seu envolvimento aí na situação na Ucrânia. Adri, se fosse possível, a gente pode falar, conversar se você conseguiria participar ainda hoje aqui na nossa cobertura na Causa Operária TV por mais alguns minutos daqui a pouco, tá bom? Eu quero sim, quero falar um pouco de como que apoiar a Rússia agora é a mesma coisa que apoiar o Lula. Temos que todo mundo tá muito ciente de que quem está atacando na Ucrânia, quem está atacando a Rússia são os mesmos. Quem deu o golpe na Ucrânia foi quem deu o golpe no Brasil. E agora ficar do lado da Rússia é ficar do lado do Lula e da soberania nacional. Beleza, então daqui a pouco a Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, volta a participar ainda nessa tarde aqui na cobertura da Causa Operária TV no YouTube. Quem está ouvindo a gente pela Rádio Cultura, daqui a pouco pode entrar na Causa Operária TV no YouTube para acompanhar nossa cobertura. Então, até daqui a pouquinho, Adri. Obrigado. Valeu, Vasco. Valeu, companheiros. Valeu. Vamos entrar no intervalinho aqui de 2 minutos e já a gente volta. Você está ouvindo o programa Causa Operária. O consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. Na Copel, o seu direito é nosso compromisso. Você pode escolher a data de vencimento mensal da conta de luz para que ela se ajuste melhor à sua programação. Dá para pedir a mudança pelo aplicativo ou pela agência virtual em copel.com. É rápido e fácil. Saiba mais no site copel.com/direitos e deveres. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Alô? Oi, é a Márcia Sickel? É, a Márcia Sickel. Oi, Márcia, aqui é a Márcia, do programa 7 Pontos. Ei, eu ouvi dizer que você vai fazer um programa aqui na segunda-feira, Ouvida Livre, às 4 da tarde, é isso? Isso mesmo! Você também tem programa na Rádio Cultura, Márcia? Tenho sim, meu programa é 7 Pontos e eu falo sobre Umbanda. Nossa, que sensacional! Quero saber tudo sobre Umbanda. Só me ouvir toda segunda-feira, à 1 da tarde. E o teu, fala sobre o quê? O meu é sobre espiritualidade, sobre vida zen, sobre como viver melhor, terapias complementares. Nossa, que sensacional também, hein? Vou ouvir o seu, Márcia. Puxa, então combinado. Eu ouço o seu à 1 da tarde. E eu ouço o seu às 4 da tarde. Fechou, combinado. Nossa, gostei muito de você. Sabe o que eu te achei bem legal também? A tarifa da Cosel baixou. A redução é de, em média, 8,04% e vale para todos os consumidores residenciais. Acabou a diferença do preço entre Cosel e Copel. Saiba mais em www.cosel.com.br. 1h24.
Você está ouvindo o programa Causa Operária. Causa Operária na Rádio Cultura M930 de Curitiba, com transmissão simultânea pela Causa Operária TV. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente na Causa Operária TV e comentando, Donatello Silva, Amanda Lima, Monique FC, João Galvão Júnior, Bruno ES, Luciana Barros, Giz também está aqui com a gente. Podem curtir a nossa transmissão aqui na Causa Operária TV e compartilhar também nas suas redes sociais. Valeu ao Tony também. Bom, os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções, né, contra a Rússia, como a gente estava falando aqui com a nossa correspondente em Nova York, a Adriana Machado, e essas sanções, elas atuam contra diversas áreas aí da economia russa, da política russa também. Uma das principais delas é o impedimento de importação do petróleo, do gás e do carvão russo pelos Estados Unidos. A medida está sendo acompanhada pela União Europeia, que vai reduzir em 2/3 a importação. No entanto, como a gente pode ver pelos números, os Estados Unidos, eles importaram no ano passado 700 mil barris de petróleo da Rússia por dia, enquanto que a União Europeia importou 4.500.000 barris de petróleo, uma dependência muito maior por parte da União Europeia com relação aos Estados Unidos do petróleo russo. A União Europeia também ela é dependente e extremamente dependente do gás natural vindo da Rússia. Esse gás russo é o responsável por aquecer as casas aí de todos os cidadãos europeus, praticamente, visto ainda que na Europa continua frio, né? Então, se a Rússia parar de fornecer o gás por imposição da União Europeia, isso daí vai afetar principalmente os cidadãos da União Europeia que não tem absolutamente nada a ver, né, com o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Mas isso daí afeta também a burguesia desses países, né, a burguesia imperialista dos Estados Unidos, da União Europeia. Eles se encontram aí em uma espécie de sinuca de bico. Por quê? Porque a culpa do que está acontecendo na Ucrânia é dos Estados Unidos e da OTAN, é do imperialismo europeu e norte-americano. Não é culpa da Rússia, porque a Rússia está apenas se defendendo. A OTAN, ela cercou a Rússia em todas as suas fronteiras na Europa, praticamente, com exceção de Ucrânia e Bielorrússia. Nesses últimos 30 anos, a OTAN, quem está assistindo a gente na Causa Operária TV, está vendo aqui o mapa atrás de mim, da Europa, a OTAN ela pegou todos os países da Europa Ocidental, só que nos últimos 30 anos ela se expandiu para o leste. Então pegou também os países da Europa Central e os países da Europa Oriental, incorporando-os, fazendo com que eles entrassem nessa aliança militar. A OTAN ela estipula que quando um país que faz parte dessa aliança é atacado por um inimigo que não é da aliança, todos os países dessa aliança podem entrar em guerra contra esse país que atacou um dos seus membros. E isso daí, portanto, é uma ameaça direta contra a Rússia. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver na história do século XX, por exemplo, que os países imperialistas, para dominarem territórios, para dominarem outros países, fazem provocações para iniciarem guerras. E em muitos desses casos, eles colocam a culpa naquele país que eles querem invadir, dizendo que ele que começou uma guerra, e aí inicia-se essa guerra e eles invadem esse país. A tentativa de fazer isso na Rússia é muito óbvia quando a gente percebe que os países da OTAN são todos armados, né, com equipamentos dos Estados Unidos. Todos eles têm bases militares norte-americanas, têm bases da OTAN. Muitos deles têm sistemas de antimíssil integrados nos países, têm inclusive sistemas nucleares. E o que acontece na Rússia é
o que antes era chamado durante a Guerra Fria de uma cortina de ferro para proteger a Rússia, hoje, na verdade, é uma cortina de ferro que serve, na verdade, não para proteger a Rússia, mas para atacar a Rússia. Os países do leste europeu, Polônia, Romênia, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia e os outros, eles estão equipados ali com armas voltadas contra a Rússia. E a tentativa de incorporar a Ucrânia na OTAN era mais uma dessas tentativas de ter um país aliado na fronteira com a Rússia. A fronteira da Ucrânia com a Rússia é a maior fronteira dos países da Europa com a Rússia. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa depois da própria Rússia. E a Ucrânia, portanto, teve um golpe de Estado em 2014 que foi dado pela OTAN, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, com o objetivo de integrar a Ucrânia nesse bloco imperialista para colocar armas na Ucrânia, mísseis na Ucrânia, bases militares na Ucrânia, fazer exercícios militares também na Ucrânia, tudo isso daí na fronteira com a Rússia, uma clara ameaça contra a Rússia. Se a gente tem alguma dúvida de que isso é uma ameaça à Rússia, é só a gente imaginar o que não aconteceria se o mesmo fosse feito na fronteira do México com os Estados Unidos, por exemplo. Se a Rússia promovesse um golpe de Estado no México, que derrubasse um governo que era aliado dos Estados Unidos e implantasse no governo mexicano um governo que é inimigo dos Estados Unidos, aliado da Rússia e formado por nazistas, que é o que acontece na Ucrânia. E a partir disso, a Rússia tentasse fazer exercícios militares no México, na fronteira com os Estados Unidos, implantar mísseis no México apontados para os Estados Unidos e mesmo armas nucleares no México apontadas para os Estados Unidos. É óbvio que isso daí seria uma ameaça para os Estados Unidos e os Estados Unidos alertariam sobre isso, caso, logicamente, os Estados Unidos deixassem isso acontecer. Os Estados Unidos nunca deixaram isso daí acontecer porque eles são a maior potência do mundo. Nenhum país tem condições de fazer isso daí do lado dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm condições de fazer isso daí em outros países e é o que eles fizeram na Ucrânia. Portanto, é uma ameaça à própria existência da Federação Russa como país. Nos últimos anos, o governo da Ucrânia, embora ainda não tenha entrado na OTAN, ele tem feito exercícios militares em conjunto com a OTAN dentro da Ucrânia, ele tem aceitado receber a assistência militar do Exército dos Estados Unidos, inclusive o Exército dos Estados Unidos tem treinado grupos nazistas ucranianos, como é o caso do Batalhão Azov, e esses grupos nazistas, bem como o exército ucraniano treinado pela OTAN e pelos Estados Unidos, iniciou uma guerra civil no seu próprio território contra a sua própria população, a população ucraniana que vive no leste do país, na fronteira com a Rússia, na região conhecida como Donbás. Nessa região, em 2014, o povo, que é de maioria russa, não aceitou esse golpe de Estado dado pelos Estados Unidos, golpe nazista, e proclamou a independência de duas repúblicas daquela região, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. Desde então, iniciou-se essa guerra civil, com o exército ucraniano, com apoio da OTAN, bombardeando incessantemente essa região do Donbás, que não tem exército. O que eles têm são milícias populares formadas pelos próprios cidadãos comuns, civis dessas regiões, que lutam contra essa agressão do exército ucraniano e desses grupos nazistas que se incorporaram, inclusive, ao exército ucraniano, que estão na linha de frente das agressões contra o Donbás, cometendo grandes crimes contra a humanidade, bombardeando prédios residenciais, bombardeando escolas, instalações governamentais, hospitais, mas isso daí não é noticiado pela imprensa brasileira e internacional. Isso daí é uma clara também ameaça à Rússia, porque é uma guerra que está acontecendo na sua fronteira.
durante esses 8 anos desde o golpe de Estado, o exército ucraniano matou 14 mil cidadãos do Donbás, na fronteira com a Rússia, muitos deles cidadãos russos, o que também provocou um êxodo de ucranianos que vivem nessa região do país para dentro da Rússia, afetando até mesmo a estabilidade daquela região da Rússia que fica próxima à fronteira, né, com a Ucrânia. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, teve que aguentar tudo isso durante 8 anos, do lado do seu território, né? Uma guerra e uma tentativa de capturar a Ucrânia para colocar ela na OTAN e atacar a Rússia. Vladimir Putin, ele tentou fazer várias negociações, tanto com o governo ucraniano, como com os governos da França, do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos, dentro da ONU também, mas ninguém aceitou os pedidos russos, que eram basicamente o de que a Ucrânia não se incorporasse à OTAN, porque isso daí seria uma ameaça clara à Rússia, poderia significar um ataque militar de todo um conjunto de países, não apenas da Ucrânia, mas dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, tudo mais, contra a Rússia. A Rússia apenas pediu para que isso não acontecesse, mas todos os países envolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, recusaram essas negociações com o Vladimir Putin. Portanto, ele não encontrou uma outra opção senão intervir militarmente na Ucrânia e realizar essa operação militar russa desde o dia 24 de fevereiro, com o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia. O que a gente está vendo na imprensa de supostos bombardeios russos contra civis, muito disso é mentira. Muitos desses bombardeios são feitos pelos nazistas, pelos grupos nazistas da Ucrânia, para acusar os russos, e muitos desses bombardeios, na verdade, não são contra instalações civis, mas sim instalações militares, como foi o caso de um hospital na cidade de Mariupol, na Ucrânia, em que ele havia sido evacuado e tomado conta pelos grupos nazistas, como o caso do Batalhão Azov. Tinha virado um quartel-general do Batalhão Azov e, portanto, a Rússia bombardeou, não era mais um hospital, né? A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da nossa cobertura, sobre as mentiras, manipulações, sobre esse caso específico também, que está sendo muito repercutido. A gente vai desmontar essa farsa, né? Mas agora a gente vai entrar em mais um intervalinho comercial de 2 minutos aqui na Rádio Cultura e voltamos em instantes. Você está ouvindo o programa Causa Operária. A tarifa da Cosel baixou. A redução é de, em média, 8,04% e vale para todos os consumidores residenciais. Acabou a diferença do preço entre Cosel e Copel. Saiba mais em www.cosel.com.br. Oi, eu sou a Olivia, aqui é a Rádio Cultura de Curitiba. Inovação e sustentabilidade. Cliente da Copel que vive no campo já sabe, as redes que levam a melhor energia do Brasil estão ficando cada vez mais sustentáveis. O programa Paraná Trifásico completou 6.000 quilômetros de redes mais robustas, com tecnologia de automação e traçado planejado para preservar a vegetação. É menos quedas, menos custo e mais produção. Onde tem inovação, tem Copel. Pura energia. Paraná, Governo do Estado. Prost, na zdrowie, santé, saúde. Um brinde à vida pode estar mais próximo do que você imagina. Vinícola Araucária, a 40 quilômetros de Curitiba. Faça uma visita, conheça todas as partes do processo de elaboração dos vinhos, inclusive a linha de espumantes que homenageia
nosso grande artista Poti Lazarotto. Vinícolaraucária.com.br, 100% paranaense. Atenção, ouvintes do município de Colombo. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Colombo, na rua Mário Estrapasson. A interrupção vai ser no dia 16 de março, da 1h15 até as 15:06 da tarde. Repetindo, 16 de março, da 1h15 até as 15:06 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado. 1h39. Você está ouvindo o programa Causa Operária. Operária na Rádio Cultura. Obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente aqui no chat da Causa Operária TV no YouTube. Matheus Saraiva, Tovaris Carneiro, que é nosso correspondente lá em Luxemburgo e muitas vezes em Minsk, na Bielorrússia também. Obrigado ao Denis Navarro. Valeu ao Júlio Menezes, Imperdoável. O Thomas Ravelli também está aqui com a gente. Valeu a todo mundo que acompanha o nosso programa. O Alaércio Grilo também acompanha com a gente. Ainda falando, né, a respeito da situação na Ucrânia, as mentiras da imprensa brasileira e internacional são muito grandes, né? Em toda a guerra, uma das primeiras vítimas é a verdade, ainda mais se for uma guerra que tem ali uma participação direta, né, do imperialismo ou dos países que são aliados e inimigos do imperialismo. Nesse caso, é um pouco diferente das guerras que os Estados Unidos está envolvido. Os Estados Unidos estiveram envolvidos durante 20 anos na guerra do Afeganistão. Eles invadiram o Afeganistão em 2001 e só saíram corridos ano passado, em 2021, quando o Talibã tomou o poder, a população do Afeganistão expulsou os Estados Unidos. Nesses 20 anos de guerra, os Estados Unidos colocaram tanques militares dentro do Afeganistão, helicópteros, soldados, todo tipo de armamento, explodiram assim bombas que não eram bombas atômicas, mas eram bombas quase atômicas. Eles assassinaram dezenas de milhares de cidadãos afegãos, estupraram mulheres, mataram crianças, idosos, torturaram, em campos inclusive de tortura. Porém, a imprensa não falou nada sobre isso. Foram 20 anos desse jeito, esmagando o povo do Afeganistão. Mas o Jornal Nacional não falava disso. Quem que está ouvindo a gente, que se recorda de notícias sobre a guerra do Afeganistão na Globo, na Record, no SBT, na Folha de São Paulo, na Veja, no Estadão, no UOL, não se falava nada durante 20 anos sobre o crime dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, nesse caso, a verdade foi escondida. A verdade e as denúncias, né? Não se falou absolutamente nada sobre isso. Quando se falava sobre a questão do Afeganistão, era sobre terrorismo, ataques terroristas no Afeganistão, mas não se falava sobre o terrorismo do governo e do exército dos Estados Unidos no Afeganistão. Em outros lugares, a mesma coisa, no Iraque, na Líbia, na Síria. Agora, que é com a Rússia, quando a Rússia faz uma intervenção militar na Ucrânia para se proteger da OTAN, a Rússia é tratada como bandida e durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, o noticiário só fala da Ucrânia. Vejam a diferença da cobertura de 20 anos de opressão dos Estados Unidos sobre o povo afegão e 15 dias de operação militar russa na Ucrânia. É uma diferença
abismal na cobertura jornalística. Os russos, eles mataram muito menos gente do que os Estados Unidos no Afeganistão. Os alvos russos são basicamente alvos militares. A Rússia está atuando de uma maneira legítima para se proteger da agressão da OTAN. O governo ucraniano é um governo que é fruto de um golpe de Estado dado pelos Estados Unidos com o objetivo de atacar a Rússia. E esse governo ele é dominado por nazistas. No entanto, a imprensa não fala disso daí. Ela fala da resistência heróica do povo ucraniano e do governo ucraniano contra os invasores russos. Por que que ela não falou a mesma coisa quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão? Por que que ela não falou que o Talibã é heróico e que o povo afegão fazia uma resistência heróica contra a invasão norte-americana? Que os norte-americanos eram agressores, invasores, criminosos, bandidos? Por que que, quando se trata da Rússia e da Ucrânia, a imprensa esconde que a Ucrânia é dominada por grupos nazistas, que a Ucrânia é uma ditadura? Nós entrevistamos na Causa Operária TV, essa semana aqui, um cidadão ucraniano que disse que ele mora em Portugal e que não pode voltar para a Ucrânia. Faz 8 anos que ele não volta para a Ucrânia porque ele disse que pode ser preso se entrar na Ucrânia porque ele não concorda com a ditadura ucraniana. A ditadura ucraniana fecha jornais que não bajulam o governo. A ditadura ucraniana proibiu a fala do idioma russo, sendo que metade dos cidadãos ucranianos falam russo. Proibiu a fala do russo e proibiu o ensino do russo. Pessoas não podem falar russo na rua, senão tomam multa e vão presas. As pessoas não podem se colocar publicamente contra a ditadura, não podem criticar a ditadura ucraniana, senão vão presas. E esses grupos nazistas, que são a base da ditadura ucraniana, eles atuam livremente nas ruas das principais cidades, fazendo marchas, assim como os nazistas hitleristas de Adolf Hitler faziam na Alemanha do Terceiro Reich. Esses nazistas ucranianos fazem na Ucrânia de hoje. Tem desfiles aí que vocês podem encontrar na internet, no YouTube, de diversos grupos pelas ruas de Kiev, por exemplo. A Ucrânia, ela proibiu o comunismo. O Partido Comunista Ucraniano é proibido. Qualquer grupo comunista na Ucrânia é proibido. É proibido utilizar símbolos comunistas. É proibido simpatizar com o comunismo. O comunismo é ilegal na Ucrânia. O nazismo também é ilegal, só que está cheio de grupos nazistas e o governo ucraniano é um governo que tem nazistas dentro da sua estrutura. O próprio presidente Vladimir Zelensky, que muitos dizem que é judeu e, portanto, não tem como ser nazista, ele é um fascista. Não tem nada a ver de que se você é judeu, você não pode ser nazista, se você tem alguma coisa a ver com os judeus, não tem nada a ver com os nazistas. Não é assim. E, além disso, o próprio presidente ucraniano, ele se converteu ao cristianismo. Então, ele nem é judeu, e mesmo se fosse judeu, não teria nenhum impedimento de ele apoiar os nazistas, porque, afinal de contas, ele realmente apoia os nazistas. Ele condecorou grupos nazistas com ordens oficiais do governo ucraniano. Ele oficializou algumas saudações nazistas e cânticos nazistas do exército ucraniano. E, como eu disse, os grupos e partidos, milícias nazistas andam livremente nas ruas da Ucrânia. Ao longo da cobertura de hoje na Causa Operária TV, que vai até às 7 da noite, nós iremos mostrar alguns desses vídeos, algumas dessas imagens que comprovam,
como o nazismo ele floresce livremente na Ucrânia. A Ucrânia hoje é o país do mundo onde existem mais nazistas por quilômetro quadrado e onde os nazistas são mais fortes, muito mais fortes do que no Brasil, muito mais fortes do que nos Estados Unidos, muito mais fortes do que em qualquer outro país do mundo. Lá eles têm total carta branca para atuarem. Voltamos agora com o nosso som. Estava um problema, pequena falha da transmissão aqui. Os nazistas ucranianos eles estavam na linha de frente aí do ataque contra o Donbass. 14 mil pessoas morreram até agora nessa guerra no Donbass, guerra civil imposta pelo governo ucraniano contra os povos do Donbass. Eles bombardearam civis. Em 2014 ainda, durante o golpe de Estado, eles encurralaram sindicalistas na cidade de Odessa, dentro da casa dos sindicatos de Odessa, e atearam fogo nesse prédio, onde morreram mais de 40 pessoas queimadas, vítimas desse incêndio. Os que tentaram sair do prédio eram espancados e linchados pelos nazistas. Teve gente que teve de pular da janela e acabou morrendo porque caiu no chão e não teve como sobreviver. O nazismo na Ucrânia ele é muito forte e a imprensa brasileira e internacional busca esconder isso daí. O que o Vladimir Putin e a Rússia estão fazendo é uma operação militar tanto para afastar a OTAN da Ucrânia e da Rússia, e mesmo do leste europeu, como também para destruir o nazismo dentro da Ucrânia. Essas duas aí são, inclusive, as metas oficiais da operação russa na Ucrânia. A Rússia disse que não vai parar enquanto os nazistas estiverem em posições fortes dentro da Ucrânia e enquanto a OTAN quiser incorporar a Ucrânia para atacar a Rússia. Esse regime ucraniano, que é uma ditadura, não é uma ameaça, portanto, apenas à Rússia, mas uma ameaça também ao próprio povo ucraniano. O povo ucraniano tem vivido sob uma ditadura com nazistas no poder desde 2014. É uma ditadura verdadeira. A imprensa fala que a Rússia é um governo antidemocrático, que o Putin ele é um autocrata. No entanto, não fala que a Ucrânia é uma ditadura, que teve um golpe em 2014, que está cheio de nazistas no governo e que é um regime de extrema-direita, muito mais direitista do que a própria Rússia, muito mais antidemocrático que a própria Rússia. Fala-se muito sobre a perseguição a homossexuais, a LGBT, na Rússia. Porém, não se fala que isso daí é feito de uma maneira muito mais rigorosa na Ucrânia, onde, logicamente, os nazistas não têm tolerância nenhuma com pessoas que não sejam heterossexuais, que não sejam loiros de olhos azuis, que não falem ucraniano, e que não sejam de extrema direita. Pessoas que são de esquerda, comunistas, imigrantes muçulmanos, africanos ou russos, são todos tratados como escória da humanidade por parte do governo e da ditadura da Ucrânia. Isso daí a imprensa ela esconde completamente. Deixa eu agradecer aqui
ao Ernesto Abdala Filho, na Causa Operária TV, que é membro Rubi há 36 meses e envia um parabéns para o PCO pela nossa cobertura da situação na Ucrânia. O PCO é o único partido no Brasil que tem se colocado a favor da Rússia. Todos os outros partidos políticos no Brasil estão contra a Rússia, estão a favor da OTAN, estão a favor do imperialismo na Ucrânia, estão a favor do nazismo na Ucrânia, porque afinal o regime ucraniano é um regime controlado pelo imperialismo, pela OTAN e dominado por nazistas. O PCO, sendo um partido comunista, um partido revolucionário, um partido trotskista, ele sabe que o maior inimigo da humanidade, sejam dos trabalhadores brasileiros, russos ou ucranianos, é o imperialismo. E o imperialismo se resume, basicamente, aos Estados Unidos e à OTAN como seu braço político, braço militar, que é o regime dos grandes capitalistas internacionais, dos grandes empresários internacionais, dos grandes monopólios internacionais, do capital financeiro, do capital industrial. Esses, os donos do mundo, os grandes ricos, os grandes banqueiros, eles constituem o que nós chamamos de imperialismo. A Rússia, portanto, não é um país imperialista. A Rússia não domina o mercado mundial, A Rússia não domina aí os grandes bancos internacionais ou as grandes empresas internacionais. A maior parte delas se encontra nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Reino Unido, no Japão, na Europa Ocidental e não na Rússia. A Rússia, não sendo um país imperialista, ou seja, um país opressor, ela é um país oprimido, embora ela seja um país grande, o maior país do mundo, embora ela seja uma potência militar, mas ela não é uma potência econômica. E isso daí é o que define o que é um país imperialista e o que não é um país imperialista. A Rússia, ela exporta gás, petróleo e carvão, ou seja, commodities. Assim como o Brasil, assim como Ruanda, assim como a República Centro-Africana. Então, ela não exporta bens tecnológicos, de alto valor agregado, Ela não domina o mundo das finanças, ela não tem o controle político sobre o resto dos países do mundo, como tem os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos fazem guerra do outro lado do mundo, como é o caso do Afeganistão, como é o caso do Iraque. Eles dominam os países do quintal deles, que é a América Latina, dão golpes de Estado no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, em Honduras, Os Estados Unidos bombardeiam países da África, como eles estão fazendo nesse momento com a Somália. Os Estados Unidos submetem economicamente a Europa inteira. Isso daí é imperialismo. A Rússia não chega nem aos pés disso daí. Então é um cinismo a imprensa imperialista, a propaganda do imperialismo dos Estados Unidos, falar que a Rússia é imperialista porque ela está fazendo uma operação militar na Ucrânia. Não, a Rússia está fazendo isso justamente porque o imperialismo está usando a Ucrânia para atacar a Rússia. A Ucrânia fica do lado da Rússia, a Rússia está fazendo uma operação defensiva contra essas ameaças dos donos do mundo, do imperialismo contra o seu país. E é uma ação que deve ser apoiada, inclusive, pela população brasileira. Afinal de contas, nós somos dominados pelos Estados Unidos. Nós somos dominados pelo imperialismo, assim como é dominada a Ucrânia, assim como o imperialismo tenta dominar a Rússia. Nós somos iguais aos russos. Portanto, nós devemos lutar contra a opressão do imperialismo, contra a opressão da burguesia internacional, contra a opressão dos grandes banqueiros internacionais, dos grandes industriais internacionais e do governo dos Estados Unidos. Foram eles que roubaram a base de Alcântara do Brasil. São eles que querem tomar a Amazônia do Brasil. São eles que estão destruindo a Petrobras para privatizar a Petrobras e entregar o petróleo brasileiro
para os grandes tubarões, para ExxonMobil, para Shell, não é? Não é para nenhuma empresa russa. Não é a Gazprom que está privatizando a Petrobras e roubando o petróleo do Brasil. Não são os russos que roubaram a Eletrobras, né? A Eletrobras acaba de ser privatizada para ser entregue para o capital imperialista norte-americano, europeu. A mesma coisa com relação aos Correios, né? A Rússia não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver são os Estados Unidos. Portanto, os nossos inimigos são os mesmos inimigos dos russos e devemos estar ao lado dos russos nessa guerra. Obrigado aqui novamente a todo mundo que comentou na Causa Operária TV no nosso programa. A gente vai ficando por aqui com o programa Causa Operária na Rádio Cultura M930 e na Causa Operária TV a gente vai continuar a nossa programação da cobertura sobre os acontecimentos da Ucrânia. Para quem está ouvindo a gente, então, para quem está assistindo na Causa Operária TV, a gente vai entrar no intervalinho de 3 minutos. Se a produção já puder ficar ligada aí, a gente vai entrar no intervalinho de 3 minutos. E aqui na Rádio Cultura a gente vai encerrar o nosso programa agora e voltamos na próxima sexta-feira, à 13h. Tchau. Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/Causa Operária. Quando tá calor, dá aquela vontade